aí, tá te recebendo. Primeiro convidado aí. Olha aí, cara. Ah, Tudo bem? prazer. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tu me ouve A bem, cara? ques- É que eu dei uma demoradinha um pouquinho por causa dos meus fones aqui, cara. Meu problema foi meus fones aqui. Tô te ouvindo Tá bem, me ouvindo bem? tranquilo. Tranquilo? Aham. Beleza. Se eu estiver falando muito alto, tu me corrige também. Não, tá Mas se tranquilo tu aqui. estiver me ouvindo bem aí, tá legal. Não, tá legal aqui. Tá bem certinho aqui. É que eu prefiro usar o fone com fio, assim, quando eu vou fazer uma chamada, né? Prefiro fazer com um fio. Só que eu tô tão Sim. desacostumado a usar que aí eu não tava encontrando aqui o fone, né? O que eu tenho aqui tava funcionando um lado só e tal. Aí eu resolvi usar esse aqui que é por Bluetooth, mas eu acho que tá de boa. Acho que o pessoal comentou ali que Aham. tá tranquilo, dá pra ouvir de boas aqui. Então tá Pô, ótimo, cara. maravilha. Ótimo. Prazer aí pelo convite, por ser o primeiro convidado e parabenizar aí, né, cara, 4 anos de empresa, o mês de aniversário se Ô, aproximando aí, obrigado. cara, feliz demais aí de ter sido convidado, poder participar das lives aí contigo aí. Realmente é um prazer, é muito legal ser lembrado aí também. Ótimo. Então vamos começar então, né, cara? Chamei o Beleza. pessoal, mandei aqui uns directs já com a live, já mandei pro pessoal ali, um pouquinho antes de Show de entrar. bola. Quem puder aí compartilhar também, fica aí, ó, o convite, tá? Quem puder seguir, compartilhar a página. Pô, o Igor aí é um cara inteligente pra caramba nessa questão financeira e vai dar uma ideia para nós aí como funciona, né? Então, é uma oportunidade única. Isso aí, cara. Cara, tu pode te apresentar aí pro pessoal te Ah, tá. conhecer melhor, quem não te conhece, né? Eu já te conheço, já sei Sim. da credibilidade do teu trabalho, acompanha as tuas redes aí, pego várias dicas. Olha, no meu dia a dia aqui, eu já estava pensando assim, ó, pô, vou avaliar um consultor financeiro. Ah, Mas isso há uns anos atrás eu estava, olha, meio atrapalhado. não, E legal. aí, pô, cara, surgiu a oportunidade de eu te conhecer melhor o teu trabalho. Eu gostaria que tu se apresentasse aí, fica à vontade, o Não, tempo é teu. beleza. Então, muito obrigado aí pelo espaço, cara. Então, vou me apresentar aqui. Óbvio, tu tem os Vontade. teus seguidores aí do teu escritório de contabilidade. E, bom, eu sou o Igor, né? Tenho 29 anos. Comecei com essa carreira de consultor financeiro há pouco tempo mesmo, né? Apesar de ser um assunto que eu sempre tive muito interesse, principalmente na questão de estudar sobre o dinheiro, sobre os investimentos, né? Sobre realmente ter uma mentalidade de poupar o dinheiro que eu tinha e também ver uma forma de multiplicar ele. E sempre pensando assim, né, na forma mais tranquila e segura possível, né? Eu considero que eu tenho um perfil bem conservador. E, cara, então, assim, eu dei meus primeiros passos, né, muito por curiosidade mesmo, era um assunto que me chamava muita atenção. E comecei a buscar, né, estudar, ler livros, ver vídeos, e tanto que agora, né, ano passado, no mês do ano passado, eu me formei numa pós-graduação na PUC ali sobre investimentos e banking, Ótimo. tipo, puramente curiosidade mesmo, uma coisa que me chama muita atenção, e sempre ajudando os amigos, né, ajudando pessoas próximas ali, familiares, com algumas dicas, algumas orientações, e o pessoal sempre comentando que eu conseguia explicar bem, conseguia meio que traduzir, né, aquelas, vamos dizer assim, a linguagem ali do mercado financeiro e simplificar ali para o entendimento delas ali, para aquilo que fazia mais sentido para elas. E sempre me incentivaram, né, porque que eu não poderia entrar nesse mercado, né, de prestar uma consultoria, de cobrar por isso, de talvez fazer uma renda extra com esse trabalho. E esse ano eu me senti mais confiante assim para prestar esse serviço, porque a gente nunca se sente totalmente preparado, né, para prestar um serviço para alguém É, e tá cobrando por isso, né? A gente fica com aquele receio, aquele medo de talvez não saber tudo. Obviamente eu não domino tudo, mas eu acredito que eu tenho um conhecimento que eu posso estar ajudando as pessoas aí a ter uma saúde financeira melhor. Então é isso. Eu com estou há pouco certeza. tempo, comecei esse ano, faz alguns meses, já tenho alguns clientes e eu aprendo muito com cada cliente que entra, que faz um contato, porque são histórias de vidas diferentes, então são perfis diferentes, então tu sempre tem a aprender com eles e eu busco sempre ajudar eles ali da melhor maneira possível e para aquilo que faz sentido para eles também, né?
Com certeza. Bom, tá nos ajudando também na parte de contabilidade, dando sempre aquela recapitulada. A gente calcula impostos, entendeu? Em cima da receita. Mas fica aquela questão financeira, assim, de ah, ah, poupança, né? O indivíduo tem que poupar, ele tem que ser ponderado nos gastos, ele tem que se controlar, entendeu? Então, é uma ferramenta de gestão financeira da tua área aí muito importante. Sim. Cara, assim, ó, começando já assim, o primeiro questionamento, Claro, tu claro. pode dar uma pincelada para nós como funciona mais ou menos o fluxo de caixa, para o pessoal que está nos assistindo eles entenderam o quanto é importante essa ferramenta do fluxo de caixa? Sim, o que eu entendo, assim, né? Eu tenho pouca experiência com a empresa, né, como um todo, mas eu sempre levei as minhas finanças como se eu fosse uma empresa, né? Então, assim, basicamente, Exatamente, é muito parecido. exato, eu acho que tem ali as finanças pessoais e as finanças empresariais, vamos dizer assim, né, corporativas. Então, eu sempre levei a minha vida financeira como uma empresa, né? Então, o fluxo de caixa que eu entendo, né, a minha opinião sobre o meu conceito é um dinheiro que tu precisa ter ali para manter a tua empresa viva ali. Então, no sistema, o teu sistema operacional, vamos dizer assim, né? Aquilo que é essencial para a tua empresa, para ela se manter viva. Então, tu tem que ter um fluxo de caixa que seja suficiente para manter a tua empresa, caso ela não tenha um faturamento e gere lucro. Então, aquele fluxo de caixa ele serve justamente para te manter vivo por alguns meses, nos momentos mais difíceis, vamos dizer assim. E fazendo uma analogia assim com a pessoa física, né? No caso eu, no caso das minhas finanças, seria o nosso fundo, né? A gente tem um fundo de emergência, que seria para emergência, e tem o fluxo de caixa, que é ali para manter, né, a tua vida ali, aquilo que é essencial para a tua vida, a luz, aluguel, né? No caso, se tu estuda os teus estudos. Então, são contas que tu não pode deixar de pagar e que tu precisa pagar para se manter ali, né, tendo uma vida digna ali e fazendo as tuas coisas. Então, eu acredito que o fluxo de caixa ali no lado das empresas é aquilo que mantém a empresa ali funcionando, caso ela não gere um faturamento com lucros, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Quando a gente ah, orienta o cliente quando ele vai abrir uma empresa, é ter essa primeira conversa, dizer assim, quando tu for investir no negócio, tu prestar bem atenção na movimentação do teu caixa durante um tempo, durante um determinado tempo, para tu ver o resultado no final. Nem sempre uh, são primaveras, né? Às Sim. vezes há turbulências dos negócios. Tem vezes que a gente mais coloca capital do que tira, faz uma retirada de lucro. Às vezes a conta não fecha, entendeu? Bom, para o caixa negativo, como tu pode avaliar assim para a empresa que começa com muita dívida, começa a dar uma patinada assim, no início ela não tem aquele resultado esperado. Em relação ao fluxo de caixa, assim, como é que tu pode ajudar para dar uma amortizada em relação aos custos fixos e variáveis que a empresa tem? Como pode, mais ou menos, dar um controle em relação às despesas iniciais, entendeu? Com capital, seja ele com instalações, etc. Como é que pode dar uma maneirada? No lado assim, no lado mais negativo, assim, né? Quando tá com fluxo de caixa negativo ali, a gente tem um problema que pode ser a questão ali que não está tendo controle, né? A gente precisa primeiramente ver o orçamento e ter os registros de tudo que entra e de tudo que sai. Então, assim, é bem uma analogia mesmo com finanças pessoais. Todo mundo tem que ter um orçamento. Então, a tua empresa também ela precisa ter um orçamento e uma organização. Tu precisa ter o controle de tudo aquilo que está entrando na tua empresa e tudo aquilo que está saindo. Se está ficando negativo, a gente tem um problema. A gente precisa descobrir qual é. E só através do controle, né, dos registros que a gente vai conseguir saber para onde está indo o teu dinheiro, aonde está sendo os gastos, né? Principalmente, muita gente não dá atenção ali nos gastos variáveis, e normalmente o problema ele está nessa questão dos gastos variáveis, né? Mas agora, se está endividado, se tem um problema, daí a gente precisa estar listando ali, né? Quais são as dívidas, qual é a maior dívida, qual é a menor dívida. Eu sempre oriento as pessoas a atacarem as menores dívidas com o poder de poupança que tu consegue ter no momento ali, né? Para estar quitando e estar se livrando ali das dívidas, se livrando ali da cobrança
e diminuindo o número de juros que já pode estar acumulando em cima das dívidas ali, né? Então é realmente conseguir mapear, né, esses problemas, conseguir registrar, porque eu acho que o primeiro passo, tu vai abrir uma empresa, tu precisa ter o controle dos teus números, saber o quanto que tu vai conseguir, com quanto que tu vai conseguir abrir essa empresa, o quanto que tu vai ter que ter ali de fluxo de caixa para realmente manter essa empresa caso ela não gere faturamento, né? Porque o problema é aí, se tu não tem esse controle, tu não sabe quanto tu precisa para manter, aí tu começa só abre a moda louca, pega qualquer valor e vai indo, aí é onde começa os problemas, não tem registro de nada, não tem controle, e aí não existe magia, não é mágica, tu tem que registrar, tu tem que anotar, tem que fazer um estudo antes do mercado, se faz sentido aquele serviço que tu quer prestar. No meu caso, né? Eu sou um prestador de serviço, né? Eu dou consultorias financeiras. E o único custo que eu tenho atualmente realmente foi em cima do conhecimento que eu obtive até aqui. Então, eu fiz vários investimentos em relação a curso, a formação, a estudo. E tem o outro investimento que é tempo mesmo, é parar para estudar, para olhar. E aí, eu faço, óbvio, eu faço caos, posso fazer presencial também, mas eu não tenho um custo ali operacional, né? Tipo, a minha internet é a internet que eu uso aqui em casa, então acaba que a gente Sim. precisa ter esse controle ali, conseguir também separar, né, as finanças pessoais da empresarial, que acontece muito que eu pego as pessoas que misturam ali as finanças da empresa com as finanças pessoais. Aí começa um problema também, começa um bolo ali, não consegue encontrar ali o problema raiz em si, né? Mas eu acho que tudo começa pelo orçamento e ter o controle dos registros. E aí, em cima disso, a gente faz um planejamento para atacar os problemas ali e estar resolvendo, né? Mas de início, assim, para uma empresa que está endividada, que não consegue saber onde é o problema, o primeiro passo é mapear e o segundo passo é estar atacando ali as dívidas as menores dívidas, né? Sempre da menor para maior para estar quitando ali, né? E conseguindo resolver ali da melhor maneira possível. Ah, não. Tranquilo. É, exatamente, às vezes. Olha, vou te falar uma experiência própria. Eu sempre calculei o risco, Sim, mas teve alguns momentos que eu não sabia, basicamente, qual era o meu resultado, entendeu? sim. Qual era o meu fluxo de caixa, aonde estava saindo meus gastos. Teve um início que eu não tinha muito bem o controle, mais ou menos, Sim, né? o controle do A faturamento única ali. coisa que eu conseguia me concentrar em prospectar cliente. Não Sim. tinha tanta habilidade em me controlar nos gastos. Aplicava muito dinheiro, entrava uma parcela e eu investia praticamente todo o dinheiro no negócio. Assim, de base, né, normalmente o que orienta, assim, é tu ter pelo menos 50 ali, por cento ali do teu faturamento para manter em caixa, vamos dizer assim, né, para te conseguir manter a tua empresa viva e operacional. Então, tipo, sempre faz sentido ali tu ter esse número ali. Obviamente que nunca vai sair tudo conforme planejado, né, porque o plano é para te dar um norte, para te ter uma base. Obviamente, algumas coisas ali são imprevisíveis, vamos dizer assim, mas tu tem que estar precavido para aquilo, né? Então, tipo, nunca tá se expondo ali ao risco de quebrar só pelo único fato de não ter tido o controle ali, ter tido os registros bem organizados e aí não conseguir ali, né, mensurar ali se está tendo lucro, se está É, tendo prejuízo, porque quando vê, no faturamento tá com o faturamento tri alto, mas na verdade tu mais gasta do que tu fatura, né? Então, tipo, é mais ou menos esse controle. exatamente. Vai lá, tu investe em marketing lá, né, um número baixo aqui, vai lá, investiu 2, 3 mil em marketing, faturou 1.500. Pô, tá tendo prejuízo. Apesar de estar faturando e tu tá investindo ali no marketing e tal, tá tendo prejuízo. Tá mais colocando dinheiro do que entrando, né? E esse controle serve tanto para a empresa quanto para a pessoa. Tu tem que. Olha aí, até tem o pessoal ali fazendo, botando Ah, os viu? comentários ali. Interessante, legal. Ah, tu viu? Mas é basicamente isso, né? É ter o controle ali dos números, né? Obviamente a gente nunca consegue ter um plano perfeito, porque não existe, né? As coisas vão ocorrendo, vão mudando, e também os números eles vão mudando, né? Vão aumentando, diminuindo. Aí tu vai vendo a realidade conforme aquilo que tu vai vivenciando ali também. Sim. Cara, indo para o lado dos investimentos, aí tem uma parcela É, de clientes bem-sucedidos que eles conseguem, né, movimentar uma grana legal, né? Isso tudo são suposições, claro, mas sim, aí a coisa começa a fluir ao longo do tempo, começa a dar certo e ele vai vendo aquele lucro dele se expandir.
Bom, partindo para a tua área aí de investimentos, olha, eu iniciei este ano nos investimentos. Um amigo meu me diz, cara, aplica o teu dinheiro em alguma coisa, não É, deixe ele parado, sim, sim, faz o teu dinheiro trabalhar para ti e tal. sim, Eu, pô, legal. Eu comecei a operar na bolsa esse ano e é uma coisa meio complicada, sim. mas eu estou sempre estudando. E sempre digo aquilo, eu nunca aposto all-in, direto, né? Sim, Ah, sim. vou apostar tudo Importante, não, para ver tudo indo por água abaixo. sim, sim. Gostaria de saber de ti, então, quais são os tipos de investimentos aí, se puder passar para o pessoal, os mais utilizados, tá? E para empresários, o qual que tu colocaria, que tu acharia mais útil para eles entregarem os valores? Assim, o que eu digo assim, tudo depende, né? É uma resposta muito vaga, né? Mas é assim, É é bem difícil de simples. dar uma resposta. É que tudo depende. Depende do objetivo, né? Depende do perfil. Por exemplo, se tu tem um perfil mais conservador, obviamente eu não vou estar te orientando a entrar em mercado de renda variável, por exemplo, né? Que daí, no caso, seria a bolsa de valores lá mesmo, fundos imobiliários, fundos de investimentos. Seriam investimentos que têm uma volatilidade maior, né? Então, tipo, uma pessoa que é mais conservadora, que não gosta de sofrer ali com a volatilidade do mercado, é uma coisa que vai gerar aflição. Então, tipo, tudo depende, né? Depende do teu perfil de investidor, né? No caso do empresário como um todo, e depende do objetivo também, porque, por exemplo, cara, se tu quer investir ali para tirar daqui a 2 anos, não faz sentido tu investir em ações, porque pode ser no momento que tu for tirar aquele dinheiro, ele pode estar numa ação que esteja desvalorizada, e aí tu vai ser com prejuízo. Então não faz É. sentido. Então, tipo, se teu objetivo é tirar daqui a 2 anos, por exemplo, aí faz mais sentido tu ficar dentro da renda fixa ali, que são títulos tem o público, né, que seria mais o tesouro direto ali, que são é, tu financia, vamos dizer assim, o governo, né? Tu financia o Brasil, vamos dizer assim, com os títulos públicos. Então como é que eu posso explicar assim, de uma forma que fique mais tranquila assim? São dívidas que o governo emite. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para ficar fácil de entender, sabe? Vamos dizer assim, eles vão construir uma ponte lá. O Brasil lá vai lá construir uma ponte e tal. Daí eles vão gerar precisam de dinheiro, né, para fazer essa construção. Precisam financiar a Precisam obra. financiar, exatamente. Aí eles vão emitir títulos, que são os títulos públicos ali. Aí tem nessa divisão de títulos públicos, tem atrelado a Selic, a IPCA, que é a nossa inflação e tal. E aí Sim. eles são considerados seguros porque quem é seguro é o Brasil, né, no caso, né? Tem o FGTS também, né? É. Aí, então, tu vai emprestar dinheiro para o governo e o governo vai te devolver esse dinheiro no prazo lá, né, que é o vencimento do título com os juros que eles te prometeram. Então, é basicamente isso, né? Os Sim. títulos públicos é basicamente isso. Assim, né? Resumindo, assim, de uma forma mais que fique mais compreensiva, né? E aí tem os privados também, que são emitidos pelos bancos ali, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário lá e tal, que na verdade tu vai estar o banco em si, né? Ele vai estar repassando. Então, tipo, sei lá, o empresário quer abrir uma empresa ali e tal, precisa de um empréstimo, né? Aí o O banco, capital também. isso, precisa de um capital ali para iniciar. Por exemplo, vai abrir uma empresa, precisa de capital, vai no banco, vai no Itaú, no Bradesco, no Santander, lá, precisa aqui, sei lá, vamos botar aqui, preciso de 100 mil aqui para abrir uma empresa e tal. Daí o banco diz, não, beleza, vou te prestar aqui um dinheiro. Aí o banco vai lá e emite títulos privados, e aí esses títulos privados, quem vai lá e empresta o dinheiro, por exemplo, vai tu, vai lá e empresta um dinheirinho, o banco ele vai te devolver com juros e vai cobrar os juros pro empresário que está pegando esse dinheiro. Então o empresário vai pegar 100 mil, mas ele vai pagar os juros em cima desses 100 mil que ele pediu emprestado. E quem está lá emprestando Sim. atrás lá do banco, né, no caso nós aqui, a gente vai receber os juros também que o banco prometeu para nós lá no vencimento desse título. Esses são os títulos privados. E tudo isso, aí tem várias subdivisões. Tem o LCI, que daí é mais para o ramo imobiliário, né? Tem o LCA, que daí é agronegócio. Então tem títulos específicos para cada área, assim, né? E aí tu vai conseguir entender conforme Sim. as letras. LCI, estou financiando o ramo imobiliário. LCA, o agronegócio, né? E lá nos títulos públicos, eles atrelam alguma taxa. Por exemplo, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Que é o que normalmente todo mundo é a porta de entrada ali para os investimentos, né? Que é o mais básico, que é aquele que é o Aham. mais seguro
e tranquilo, que é a Selic, os títulos atrelados à Selic. É aquele que todo mundo fala, bah, tu investe na poupança, não sei o quê, né? Tem toda aquela Foi o que publicidade eu em falei cima, para né? um cliente. Isso, Eu falei isso para ele um dia. Cara, poupança é aquela renda que é o investimento mais seguro que tem, mas é o que menos rende. isso. Aí eu pensei nesse, Tesouro Selic também, foi que Não, ele eu tem a fiz uma mesma, aplicação. isso, tem a mesma segurança e rende muito, tipo, porque a poupança em si, ela promete um rendimento em cima da Selic, né? Ela usa a Selic como base, então ela dá 70% da Selic. Então, por que tu vai investir né, vai fazer um investimento em algo que oferece 70%, tu pode ter acesso a 100%, né? Que é a Selic lá diretamente, que é os títulos públicos mesmo ali. E aí também tem a parte privada ali, que são os títulos privados também, que oferece até um pouco mais do que isso e tal. Mas, obviamente, cada um vai ao seu conhecimento, né? O risco em si, ele está atrelado ao seu conhecimento, aquilo que tu tem domínio. Por exemplo, né? Tipo, eu tenho lá minhas ações, eu tenho lá os meus fundos imobiliários, tenho meus fundos de investimentos, e para mim é tranquilo. Mas agora vai pegar um cara que nunca investiu, o cara não vai dormir, o cara vai abrir lá a bolsa de valores todo dia para ver notícia e tal, vai ficar preocupado se está valorizando, se não está valorizando. Então isso vai muito do Sim. conhecimento e da experiência também. Obviamente, eu não peguei assim, né? Que nem tu falou ali, né? Também um exemplo, né? Eu não peguei todo o meu dinheiro da minha vida e comprei ações ali no mercado, né? Eu fui aos poucos, eu fui lá, vou comprar aqui um título público, beleza, comecei. Aquela coisa assim, né? A água tá fria lá, tu não vai se jogar dentro do mar assim de uma vez só, né? Põe o pezinho ali, dá uma olhadinha, vê qual é que é. Então foi mais ou menos assim, eu fui investindo assim, tipo, comecei ali pelos títulos públicos, depois eu fui vendo ali os títulos privados e tal, depois eu fui em fundos de investimentos, aí de fundos de investimentos eu fui em fundos imobiliários, aí de fundos imobiliários eu fui para ações. Eu cheguei até a trabalhar com derivativos, né, que daí veio a questão ali de opções que deriva das ações, aí já é um pouquinho mais avançado, mas, cara, quem arrisca abrir um negócio, né, só uma coisa assim mais, né, passando uma pincelada por cima, é muito mais arriscado tu abrir uma empresa do que tu investir em ações, né? Oferece muito mais risco, assim, pro teu dinheiro. Tu tem um dinheiro guardado, tá pensando em abrir um negócio ou comprar umas ações, é muito mais arriscado tu abrir um negócio. Porque, que nem tu Sim, falou, eu com te dou os certeza. parabéns aí, né? Porque vocês estão completando 4 anos, por exemplo. A maioria, eu não sei, agora eu não sei a porcentagem exata, né? Mas muitas empresas, né, que abrem, elas não duram 2 anos. E quebrou e o teu dinheiro foi embora, né? Tu investiu, né? E tentou, Exatamente. né? Mas aí por isso que a gente fala de sempre estar estudando, vendo o mercado, tendo o controle dos números, registrando, para saber se vai fazer realmente sentido para te não ir assim totalmente cego, né? Isso serve tanto para investimentos como para abrir empresas, né? Então, sim, começa na escadinha, né? Tem uma escadinha. A poupança é o primeiro passo. Pô, uma pessoa que nem poupava, por exemplo, a poupança, pô, é o cenário ideal ali já, né? O primeiro passo, pô, tá Sim. colocando dinheirinho na poupança ali e tal, tá rendendo alguma coisa. Mas aí, pode sofisticar um pouco mais. Pô, a gente tem ali a Selic, né? Rende um pouco mais, é seguro também. Só que, ó, vai dar um trabalhinho. Tem que ir lá abrir uma conta numa corretora, por exemplo. Daí já dá um medo. Muita gente para aí. Quer abrir conta na Sim. corretora? Já, vou parar aqui. Tem que tirar foto, tirar selfie, botar ali. É que nem um banco, né? Que nem abrir uma conta no banco, assim. É um pouco mais chatinho, exige um pouco mais. Mas ali também tem umas perguntas e respostas, né, que o pessoal, as corretoras são obrigadas a fazer, que é para traçar o teu perfil, né? Então, assim, ali na entrada, quando tu faz o cadastro na corretora em si, ela já vai dizer, tu é conservador, só pode investir nisso aqui, porque isso é regulamentado. Então, tipo, não vai acontecer de tu ser um conservador e aparecer lá as ações para te comprar, ficar indisponível para te comprar, né, conforme o teu perfil. Então, quem tem um perfil ali que é mais arrojado e tal, né, que pode investir em renda variável, que suporta isso, tem esse conhecimento, acaba que quando responde a pesquisa, a corretora mesmo já identifica pelas respostas e tal, né, eles têm lá, né, eles conseguem traçar o perfil conforme a numeração e o tipo de resposta que tu dá, e aí vai liberando ali para te poder investir em renda variável, por exemplo, né? Então, até, de certa forma, tem uma trava de segurança ali quando tu entra na corretora, que tem Claro. eles traçam o teu perfil ali para os investimentos que tu pode fazer na corretora, né? Então isso é até Sim. regulamentado e tal. E aí tu vai estudando, tu vai vendo que as respostas que tu deu, que isso é renovado, né? Acho que é a cada 2 anos ou 1 ano e meio ali. Tu tem que refazer o teu perfil ali, né? De investidor.
fazem sentido no momento do investimento. Isso, no primeiro, a primeira vez que tu entra, tu tem o perfil, mas passa uns anos, tu estudando, vendo como é que é o mercado, vendo, né, lendo livros, vendo vídeos, acompanhando o meu perfil, por exemplo, Claro! né? Tu vai entendendo que, não é tão arriscado assim, e talvez tu comece a modelar respostas diferentes e no caso tu avança o teu perfil e aí vai abrindo outras oportunidades de investimentos, né? E tu vê que não era tão arriscado assim como tu imaginava, ou tu, né, detém o conhecimento, vê que faz sentido estar investindo agora. Com certeza. Uma pergunta. Bom, como eu te perguntei ali, né, o que era investimento, Sim, eu digo assim, olha, na vida a gente tem que correr algum risco. sim, sim. No esporte, qualquer coisa que a gente vai fazer, tu sabe, né? A Aham. gente foi em parceria aí de Sim, futebol, sim, sabe que também. algum risco tu tem que correr para tu ganhar alguma coisa. Sim, sim. Na questão dos investimentos ali, eu sou um cara moderado. Uhum, E eu acompanhei a tua página e vi ali que o bom, às vezes, né, uhum. quando a gente vai investir, entrar nessa questão de ações, né, Sim, sim. e renda fixa, a gente não apostar tudo. Isso, isso. 50 a 50, tu acha que fica equilibrado? Tu acha que é uma boa ideia tu colocar parte do dinheiro em renda variável e parte em renda fixa? Tu acha que fica Ah, bom? sim, sim. Acho que é um bom negócio? É bem arrojado, assim, né? Porque vamos dizer assim, eu tenho esse modelo que é uma estratégia, né, que a gente fala de alocação de ativos, né? Que daí é realmente quando a gente fala assim de alocação de ativos, é onde tu vai distribuir todo o teu dinheiro, a tua carteira de investimentos, vamos dizer assim, né? Então eu tenho ali 50-50, 50 em renda fixa, que pega ali títulos públicos e títulos de privados, vamos dizer assim, né? E 50% em renda variável, que daí pega fundos de investimentos, pega fundos imobiliários, ações, né? Então, dentro desse 50-50, vamos dizer assim, né? Dentro desse 50% tem mais uma outra diversificação, entendeu? Então, tipo, por Ah, exemplo, né, vamos dizer assim, título público, né? Atrelado ao IPCA, inflação. Se tu tá pensando em aposentadoria, faz sentido tu investir num título atrelado à inflação, porque tu vai conseguir manter ótimo. o teu poder de compra com o passar dos anos, entendeu? Aí tem lá o IPCA 2035, por exemplo, né? Pô, tu vai investindo lá, o teu dinheiro, aquele dinheiro que tu investiu lá, tu vai assegurar que ele vai ter o mesmo poder de compra de hoje, né? Que é a questão da inflação, desvaloriza ali e tal. Então, tipo, os R$ 100 de hoje, né, no futuro não vão comprar a mesma coisa que R$ 100 hoje. Olha, Com comentário ali. certeza. Sim, também tenho fundos multimercados ainda não tenho. Eu não chego. Pode responder, fica à vontade. Eu não tenho, né? Mas eu recomendo no sentido que, tipo, questão de fundo é bom porque ele já garante uma diversificação para ti também, né? Nessa questão que o nosso amigo aqui, o Carlos, não mandar um abraço para ele, tá falando com ele hoje mais cedo ali. Ah, abração. É. Nunca pegou um pênalti meu na vida dele. E quando jogava comigo, ele foi profissional. Mas É. quando ele jogou comigo, ele só jogou na linha. Ah, Ele nunca jogou no gol. Pode perguntar para ele. Nos fundos Pode multimercados seguir. é interessante que ele já garante uma diversificação e sempre tem um gestor por trás, né? Então, assim, é até interessante a gente ter tocado nesse assunto, que fundos multimercado, por exemplo, tem um gestor por trás que faz os investimentos por ti e tu não precisa se preocupar em estar lá fazendo essa diversificação, por exemplo, né? Porque ele é um Olhando fundo todo que dia. tem, isso, não precisa. Daí tu vai pagar, óbvio, vai ter uma taxinha, porque vai ter um gestor profissional ali, qualificado para isso. Então tu não vai quebrar a tua cabeça lá para pensar lá na diversificação, como é que tu vai compor a tua carteira. Já tem ali um fundo que faz isso, vai ter um gestor por trás que vai fazer isso por ti, né? Só um momento aqui para dar claridade aqui. Peraí. Aí. Claro. Não, Aí, tranquilo. cara, por exemplo, né, eu faço essa questão do balanceamento, né, que é a minha estratégia 50-50, eu uso porque eu achei que era o ideal para mim ali, né, óbvio que vai na questão de cada um, mas eu acho que é uma estratégia boa, porque como eu expliquei lá, até tu viu, acho que o vídeo que eu postei ali, que eu Isso. estava numa consultoria até, conversando com o cliente e explicando para ele um modelo de estratégia que eu utilizava, obviamente, só para ele compreender. Então, existe ali, né, eu fazia 50-50, porque é aquela questão do mercado, né, 50% em ações, em renda variável, em fundos imobiliários, em fundos de investimento, por exemplo, e 50% em renda fixa, títulos privados, títulos públicos. Aí tem o IPCA, que serve mais para né, aposentadoria, tem a Selic, que é para o meu fundo de emergência. Então, É ótimo.
eles estão dentro da mesma categoria, mas eles têm finalidades diferentes, entendeu? Um é para assegurar que lá em 2035 eu vou ter o mesmo poder de compra para minha aposentadoria, por exemplo, e o outro é para o meu fundo de emergência, que ele tem uma liquidez ali, né, maior, ele rende todo dia, e eu posso tirar a qualquer momento, caso tem um problema aqui, vou retirar do título da Selic lá e vou resolver o meu problema, por exemplo. Vou Né? usar o dinheiro. E tem os de médio prazo, que daí são ali os títulos privados, que eu mais indico ali, que é o CDB e tal, né? Até, por exemplo, o Nubank estava pagando ali 100% de CDB, o PicPay paga uma porcentagem boa de CDB ali, e são investimentos seguros, né? Eles asseguram ali para ti, então tu tem uma certa tranquilidade. Então, tem títulos, né, que são emitidos ali, né, de forma, né, os títulos privados, tem CDB, LC, LCI, LCA, são conforme o ramo, né, que daí tem os imobiliários, o Claro. negócio e tal. Eles normalmente têm ali um tempo de vencimento, então eles não têm tanta liquidez que nem a Selic, mas eles estão dentro da renda Sim, fixa, né? Eu não sei se tá acompanhando o que eu exatamente. tô querendo dizer ali. Então, tipo, Tô, dentro, tô. dentro ali dos 50% da renda fixa, eu tenho uma diversificação ali, entendeu? Então, tipo, tem coisa Ah, tem para vários outros tipos. isso, Claro. tem coisa ali que é para viagem, que daqui a 2 anos eu quero viajar. Tem coisa ali que é para aposentadoria, né, que é o atrás do IPCA, e tem coisa que é para fundo de emergência. Então, por exemplo, eu citei aqui 3 objetivos diferentes dentro da renda fixa, né? E assim como na Sim, renda variável. Eu tenho meus fundos imobiliários, que é para render um dividendo, que é como se fosse um aluguel, né, que te diz. O fundo imobiliário, ele funciona naquela ideia, assim, tipo, tu compra lá o teu fundo, né, imobiliário, que é dentro da, né, imóvel, vamos dizer assim. E tem um sim. gestor lá que faz isso para ti, né, que faz os investimentos. Aí tem os modelos, tem de tijolo, que seria lá, tipo, tu pode comprar uma cota de fundo imobiliário que é focado em shoppings ali, tem ele que é Estou bem galpões. interessado nesse Cara, é investimento bem aí. interessante. Eu já estava dando uma estudada. É bem interessante porque ele pega muito aquela ideia de, comprei um imóvel, quero alugar para fazer uma rendinha todo mês ali, por exemplo, né? Então, tipo, fundo imobiliário é muito mais simples do que parece, né? Porque, tipo, tu não tem aquele problema, tu tem que botar para alugar, vai ter problema com o inquilino, essas coisas assim, sabe? Tem uma imobiliária para Sim, alugar para ti. Então, cara, fundo imobiliário, tu vai lá, compra na tua corretora, tá lá teus fundos, beleza, vai entrar os dividendos, tem um gestor por trás lá, gerindo o fundo para ti, não precisa se estressar, né? E eles todos, a grande maioria, todo mês paga ali o que seria o aluguel, né? Então, eu tenho o dividendo. Então, eu tenho meus fundos imobiliários porque eu quero um investimento que me dê ali uma recorrência, né? Então, todo mês entrar ali um dinheiro. Eu tenho as minhas sim. ações, que também são focadas em aposentadoria. Então, eu foco ali naquele investimento de longo prazo mesmo. Porque essa parte de renda variável, a gente não pode ter pressa, entendeu? Assim, tipo, tu Claro. não pode ser um dinheiro que tu precisa daqui a 6 meses, né? Não pode ser um dinheiro que tu Sim. precisa daqui a um ano. Isso é a minha ideologia, né? Tem gente que faz Claro, dinheiro claro. realmente ali, vamos dizer assim, que normalmente o pessoal fala que é especulador, né? Então, tipo, vou comprar aqui essas ações porque eu sei, mas o futuro é imprevisível, vamos dizer assim, mas eu sei que essas ações vão subir. Eu olhei aqui, Sim. estudei, fiz uma análise. Tem a análise gráfica, que é o pessoal que fica analisando gráfico, que olha notícias e tal, e tem a análise mais fundamentalista, que o pessoal olha os números, olha todo o conceito da empresa, né, toda a contabilidade da empresa, né? E aí, Claro. não, essa empresa aqui tem tudo para evoluir, daqui a 1 ou 2 anos ela vai valorizar e tal, vou comprar essas ações agora para fazer a venda logo ali. Mas eu sou da ideologia de comprar boas ações de empresas grandes, por exemplo. Né? Então, tipo, pensa em Sim. aposentadoria mesmo, é para acumular, é para entrar. E volta e meia vai entrar os dividendos, eles são obrigados ali a distribuir os lucros também, pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano. Então, tipo, eles vão te dar como se fosse os aluguéis dos fundos imobiliários, que é todo mês, mas no caso deles é uma vez por semestre ou uma vez por ano ali, eles têm que distribuir os dividendos. Então, eu penso muito Sim. nesse acúmulo, né? Porque ele é conforme o teu volume de investimento. Quanto mais ações tu tiver, mais tu vai receber ali de dividendos, né? Proporcional, né? Com certeza. E aí, então, tipo, dentro da renda variável, eu tenho a minha diversificação. Eu tenho ali fundos imobiliários, tem ações de mais de uma empresa, tem ali os fundos multimercado também, que já tem, dentro dele já tem uma diversificação. Então, tudo isso, né, faz com que o meu 100% ele seja totalmente diversificado. Então, eu tô, né, de certa forma, seguro, porque o quê? Eu não investi tudo num lugar só. Eu fui lá e comprei peguei todo o meu dinheiro da minha vida e coloquei num investimento só, que Claro, com todo certeza. investimento tem um Cara, em risco, né? cima disso, Pode falar. pode continuar.
Não, vai. Pode seguir, pode prosseguir. É que é bem aquela Assim, premissa ó, dos ovos no mesmo cesto, aquela coisa, sabe? Assim, tipo, pô, tu vai botar todos os teus ovos no isso. mesmo cesto, caiu, quebrou, já Aham. era, perdeu, né? Nesse sentido todo. É, eu tinha uma curiosidade Fala aí. de comentando assim com outras pessoas nessa área de investimento. Sim. Tá, a gente sabe, tem muito pouca gente que investe. Aham, sim. Não são muitas pessoas que têm aquela capacidade de dizer assim, ó, eu não vou gastar todo o meu lucro. Uma parte do lucro eu vou fazer uma reserva. Sim. Correto? Sim. Nem todo mundo faz. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: assim, meio que fora do eixo, Claro, claro. muita gente diz assim, ó, investimento é para quem ganha muito. Ah, Dá para começar a investir com pouco dinheiro? Dá para claro. começar a investir com uma pequena economia, como se fosse um porquinho. Ah, tu tem um cofrinho lá, tu vai lá e bota uma moeda. Sim. Ah, daqui a pouco tu chega lá, eu boto outra moedinha lá. Sim, sim. Beleza? Dá para começar a investir. Claro que eu não digo a moeda é só um exemplo. Claro, sim, Mas, sim. por exemplo, com uma parcela daquela sobra, do Sim, lucro. sim. Dá para ela começar com pouco, ela pode começar a criar hábito, ou tu acha que Isso, muito tem que importante. jogar uma grande quantia lá? Não, cara, o ponto ali, exato, assim, é o hábito, cara. Porque tu tem que ter o hábito de ter um dinheiro separado para os investimentos. Mas tudo vem assim, eu tenho que, né, como um consultor financeiro, vou te dizer assim, né? Como é que eu vou atrair as pessoas? Como é que eu posso atrair as pessoas? Cara, eu preciso saber o teu sonho. O que que tu quer? Qual é o teu objetivo? Bah, eu quero comprar uma casa própria. Cara, quem é que consegue comprar uma casa própria hoje com um financiamento menor que 30 anos? Não, é muito Do difícil. nada, não tem como. Não tem É, como, né, cara? claro. E aí é muito do hábito, é muito da disciplina, é muito do sonho e objetivo que tu quer ter, sabe? Assim, por exemplo, comprar uma casa, eu posso dizer para ti tranquilamente que tu consegue comprar uma casa a partir dos investimentos com menos que 30 anos, certo? Assim, certo. Eu consigo assim, ó, Pô, em 15, 20 anos tu consegue, sabe? Sim, tipo, e tranquilo, assim, bem né? diferente do mercado, né? Bem diferente tipo assim, e aí Do qual é a questão? financiamento. Isso, qual é a questão? Que no financiamento vai pagar juros. Provavelmente tu paga duas casas ou duas casas e meia com financiamento, né? Nos juros em cima que tu recebe. Obviamente que é o que também, né? O que eles oferecem. Pô, tu tem acesso à casa antes, né? Tu foi lá, fez o financiamento, tu É, já, pô, passou 2 anos ali, construindo a casa, tu tá lá. Essa é a questão, assim, né? Também, né? sim. Mas nos investimentos, o que acontece? Tu não vai desprender de tanto dinheiro, por exemplo, mas tu vai conseguir quitar antes e a casa vai ser tudo do mesmo jeito. Mas aí tem aquela questão, bah, te quer pra ontem, né, cara? Esse é o BO, assim, maior, assim, né? Eu acho que pega muito tipo, as pessoas resolvem querer ter uma casa, quer ir pra ontem e financiam ali, pagam os 30 anos. Mas aí, né, tá, a casa é o teu sonho, é o mais importante, e tu paga ali todo mês a tua parcela, né, da casa que tu financiou todo mês certinho, né? Não tem essa, porque se tu não pagar, o problema que tu vai ter, né, a dor de cabeça que tu vai ter vai ser muito grande. Então, assim, essa é a mentalidade que tu deveria ter para os investimentos também. Então, sempre pensar na tua aposentadoria, né, porque o INSS é complicado, né, tu chegar numa Ah, aposentadoria, a ter uma gente renda sabe. boa é complicado. Então, eu sempre tento dar uma clareza, né, abrir um pouco o olhar das pessoas um pouco para o futuro. Obviamente que tu não pode abrir mão do presente, né? Viver só de sacrifício, vamos dizer assim. Pô, cara, Ah, bah, não, cara, não toma teu cafezinho lá na lancheria, não vai comer aquele X, não vai jogar aquela bola, não compra aquele jogo de videogame, porque, pô, pá, pensa que daqui a 20 anos tu vai ter pelo menos uma aposentadoria boa. Não, não dá pra ser assim, sabe? Tem que ter um equilíbrio. ah, E isso parte muito do princípio dos números. Cara, pode começar hoje com muito pouco, cara. Cara, eu comprei, até eu vou falar aqui, não é sugestão nenhuma, mas, por exemplo, cara, as ações da Oi, elas bah, eu estavam. também caí nessa aí. Não, mas Ah, cara, não, eu vou tá. dizer a verdade aqui, né? Eu dei um golpe de sorte, porque foi assim, ó. Eu fiz lá meu balanceamento dos 50%. Cara, comprei lá as ações. Foi bem na época ali que estourou a pandemia, a bolsa caiu. Daí eu pensei, pá,
Agora é o momento. Tá? A minha visão foi diferente. Assim, o pessoal entrou em desespero. Muita gente entra em desespero quando cai a bolsa, assim, quem tá É, na bolsa, na renda variável, né? E eu pensei, foi o quê? Tipo, caralho, promoção, tá ligado? Entrei lá. É que é é, complicado, óbvio. Teve um momento que eu cheguei para ele, putz, mas eu acho que eu tô rasgando meu dinheiro aqui, né, cara? Eu tô comprando essas coisas, estão tudo caindo aqui, coronavírus, quebrando tudo. Daí sobrou um trocado assim e eu olhei, bah, as ações da Oi, tava R$ 1 as ações da Oi. Eu fui lá e comprei ali um montante, né, de ações da Oi, mas era 1,50. 1,50, por te dar um exemplo, né? Tava valendo 1,50. sim. E, cara, daí saiu ali a pandemia, daí saiu umas notícias também, mas aí foi tipo, pá, peguei uma graninha ali que eu não tinha nada a perder, sabe? Assim, tipo, não era nada, não era Sim. muito grande. Mas eu, por um golpe de sorte, a Oi ali, ela começou a valer R$ 13, R$ 13, 13,20. Então, tipo, eu dobrei o dinheiro que eu tinha investido nela ali, né? Mas foi um golpe de sorte, assim, né? Não Pô, foi nada, vou comprar aqui as ações da Oi porque vai valorizar. Foi um golpe é. de sorte, sobrou um dinheiro, vou apostar aqui. Foi muita aposta. E aí, dobrou o dinheiro, eu tirei, porque eu, tipo, cara, dobrou o dinheiro ali, eu sei que não faz sentido ter essas ações, vou tirar fora da carteira, né? Mas, Claro. cara, tu consegue comprar fundo imobiliário com R$ 10, com R$ 100, com 50, tem de 200. Então, tipo assim, no mercado de renda variável, tranquilaço, e também de renda fixa. Tu pode ir ali, R$ 50, R$ 60, comprar uma porcentagem do título aí, público, e aí vai ter opções no lado privado, mas aí ali sempre tem uma limitação, assim, né? Eles põem ali, é o mínimo de R$ 1.000, o mínimo de R$ 2.000. Então, tipo, tem ali a parte de títulos públicos, cara, com pouca coisa, R$ 60 ali, R$ 30, tu consegue estar começando os investimentos mais focados E, cara, na renda fixa. não deixa de ser uma poupança também. Não deixa de ser uma aposta. A Selic ali, eu acho que é a porta de entrada, né? Tu vai da Selic e É, tal, aí tu vai lá, né? Quer testar ali a renda variável. Pô, cara, pega R$ 50, cara. Pega R$ 50 e experimenta. É experimentar, sabe? Assim, é viver ali sim. a experiência de investir mesmo, né? Em renda variável. Porque, pô, por que que tu. O problema maior, assim, é que tipo, querem multiplicar o dinheiro rápido, fácil, e não existe isso, sabe? Não Isso. existe isso. Não existe. E se tiverem vendendo algo nesse tipo de dobrar, triplicar o teu dinheiro, pode ter quase certeza que 95% das coisas é furada, é um golpe ali, ou é uma questão que foi uma sorte e aí te passaram, e aí já não está na mesma vibe de sorte, vamos dizer assim, né, para multiplicar tão rápido assim. Então leva tempo. O Mas hoje em dia, investimento não é uma coisa imediata, né? não. Conforme nós estamos tratando aqui, a gente está vendo aonde nós vamos aplicar aquele investimento, aquela sobra, Sim, aquele dinheiro que a gente ia, de repente, torrar ele, né? sim. Nós íamos gastar ele todo, aonde a gente pode aplicar para ter uma rentabilidade futura. Daqui a um Isso, tempo, a gente pode ir lá, pegar de volta, comprar isso. alguma coisa, fazer uma viagem, mas deixar uma reserva, né? Ter Isso, isso. sempre uma reserva. É, Pode ser tanto em renda variável fixa. isso, tudo vai depender do objetivo, assim. Tipo, tudo é sempre parte do princípio do objetivo. O que que tu quer para fazer com esse dinheiro, por exemplo? É para um fundo de emergência? Não, é Selic. É CDB com liquidez diária. Porque tu precisa. O que que é liquidez, né? Eu acredito que tu tem um entendimento, mas falando pro pessoal que vai estar olhando, assim. Mais rápido de tu Isso, recuperar o dinheiro. tu conseguir ter acesso ao dinheiro o mais rápido possível. Liquidez é isso. Então, assim, Sim, pô, tu vai investir num título privado lá, um CDB, um LC, um LCA, que tem ali, ele não deixa tu tirar o dinheiro em 1 ano ou 2 anos. No caso, ele não tem liquidez durante 1 ano ou 2 anos. Então, tipo, tu não pode botar ali que tu vai é, querer tirar mês que vem, por exemplo, né? Não pode, é, porque daí tu não vai conseguir retirar o dinheiro, ou se for retirar, vai ter uma taxa mais elevada e não faz sentido. Mas aí existem títulos com liquidez diária, que é o caso ali dos títulos atrelados à Selic, que, na verdade, todos eles, a maioria deles tu consegue retirar, mas aí tu tem ali uma taxa a pagar, né? Então não vale a pena tu investir se for retirar sim, logo em seguida. É mais fácil tu ir, por exemplo, ali no CDB de liquidez diárias, que é o caso aí da conta do PicPay, é o caso da conta do Nubank, né? Que oferecem ali esse rendimento se tu deixar o dinheiro parado na conta. Mas eu acho que quando tu deixa ali numa conta e tu tem esse acesso muito fácil, eu acho que facilita para te gastar o quanto antes, né? Então é sempre é. bom tu ter ali uma conta separada. Tu não usa o PicPay, por exemplo, tu não usa, não é uma conta que tu utiliza, então faz sentido tu deixar o teu dinheiro lá.
Porque se for uma coisa assim, é a tua conta principal, que tu faz ali o teu dinheiro rodar, compra as coisas do dia a dia, tu vai gastar o dinheiro que tá lá parado, entendeu? Então, eu acho que é meio que tu Com tem que criar certeza. tem que criar um bloqueio. Então, essa questão de tu abrir uma conta na corretora e investir pela corretora, ele cria um obstáculo a mais caso tu queira acessar o dinheiro ali para gastar numa besteirinha rápida, alguma coisa assim. Então, é Isso. bom, assim, tu criar... Isso é mais questão de comportamento mesmo. É bom tu criar uns obstáculos, assim, para não ter esse acesso fácil ali e estar retirando o dinheiro que está no investimento. Mas, né, como eu estava falando, tudo parte do objetivo. Pô, tu quer fazer uma viagem daqui a 2 anos? Ah, daí faz sentido tu investir num CDB que vence daqui a 2 anos, porque ele vai render mais que a Selic. Ele vai render mais que um título que tem liquidez, entendeu? Justamente por ele ser mais engessado, não conseguir retirar ele antes. Então ele vai te dar ali um prêmiozinho por isso, entendeu? Mas a gente tem, tipo, né, todos os investimentos tem 3 itens, né, que é a liquidez, segurança e o rendimento. Tu não consegue ter os 3 ao mesmo tempo. Tu não consegue ter segurança, tu não consegue ter um rendimento alto e liquidez ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Boa. Não existe, não existe. Eu, às vezes, quero tudo ao mesmo tempo. Não Não existe. quero correr risco e, ao Não, mesmo tempo, quero dinheiro ou tu rápido. tem muita segurança e liquidez, né? Ou tu tem muita liquidez e muito rendimento, mas não tem segurança. Então, tem risco, né? Então, são sempre esses 3 pilares ali, liquidez, segurança e rendimento, né? No caso, retorno. Então, se tem muita liquidez e muito rendimento, ele oferece muito risco, não tem segurança. E se tem muita segurança e liquidez, ele não oferece tanto rendimento, entendeu? E se ele Ah, oferece muito rendimento, ele não oferece, e tem liquidez, ele não oferece segurança. Então, assim, tipo, sempre joga com esses 3 pilares ali, segurança, liquidez e rendimento, né? Então, tipo, se tem, ou tipo, ele oferece um rendimento bom, tem segurança, e aí não tem liquidez. Fica travado lá o teu dinheiro, tu não consegue retirar, né? Então é sempre com esses 3 pilares ali. Então todo investimento ele tem 2 desses 3 pilares. E aí tu tem que ver aquilo que faz mais sentido pro teu objetivo, né? Pô, se tu quer viajar daqui a 2 anos, faz mais sentido tu ficar ali por dentro da renda fixa ali e tal, comprar um CDB de repente tal, ter ali uma Selic e tal, atrelado ali, tranquilo, entendeu? Agora, aposentadoria, pô, faz sentido ali, porque, por exemplo, daí depende da tua idade. Obviamente, se tu tá ali há 2 anos se aposentar, não faz sentido tu investir em ações mais, assim, né? Correr tanto sim. risco. É isso que eu falo também. Outra questão é realmente o status atual que tu tá também, né? Porque eu acho que conforme a idade, conforme o teu ritmo de trabalho também, vai mudando as prioridades, né? Pô, tem gente que, Com pô, certeza. no caso ali nós, né, a gente está numa idade de construção ali, de acumulação de patrimônio e tal. Então, tipo, a gente pode arriscar um pouquinho mais que alguém que já não está nessa questão de acúmulo de patrimônio, já está começando a usar o patrimônio, a comprar ali uma casinha para alugar, que eu acredito que faça mais sentido comprar fundos imobiliários, mas por não ter esse É, conhecimento, né, acho que é muito arriscado e tal, e acabo comprando ali. Mas começa a usar o dinheiro, né, que acumulou durante a vida toda e tal. Então, tipo, essa pessoa ela não vai querer risco mais e nem faz sentido ela correr tanto risco, né? É mais a questão de conservar ali o patrimônio. Então, vão fazer investimentos mais seguros com liquidez, né? Então não tão focado no rendimento, porque ela já construiu o patrimônio dela, né? Então, ela não quer mais sim. correr o risco da oscilação do mercado e tal. Mas quanto mais novo tu for, mais tempo tu tem, né? Então, tipo, mais risco tu pode correr porque tu vai recuperar o dinheiro com o tempo, entendeu? Então, tipo, faz sentido quanto Ah, mais cedo tu começar, tu vai adquirindo conhecimento também e mais risco tu pode correr daí, porque certamente se tiver algum problema no meio do caminho, tiver algum imprevisto ali, tu vai conseguir superar ainda, porque tu tem tempo a teu favor, né? Tempo é uma das variáveis mais importantes nos investimentos, assim. É o tempo. claro. É. Ah, irmão, uma pergunta assim agora, Vai lá, vai lá, vai lá. meio que pinga fogo. Ai, ai. Manda lá. Assim, ó. Oi. Bom, para ti deve ser fácil responder, porque quando tu já lida com essa questão de fluxo de caixa, pessoa física, Sim. investimento, mas tem uma coisa que os empresários passaram esses 2 anos de pandemia, que tu entende, né? Foi Sim. bem complicado, Sim. foi bem difícil sobreviver a Sim, esses sim, dois pessoal. anos de pandemia que a gente teve. E com isso vieram as dívidas, tá? Aham. Bom, às vezes, como a gente estava tratando, tem gente que não sabe lidar com fluxo de caixa, não sabe o quanto ele ganhou e o quanto ele gasta. Daqui a pouco ele se vê assim, ó, endividado.
Sim. tanto na parte tributária, ele não paga os impostos dele daqui a pouco. Aparece, é muito comum vir pessoas aqui dizendo que querem retomar o negócio, Uhum. né? Ou até mesmo pessoa física, mas ela já está com a água batendo na testa, já até Sim. passou da boca. Bom, como lidar, como lidar com dívidas? Assim, ó, a pessoa já se encontra numa situação financeira que ela não tem volta. Uhum. Ela trabalha e ela já não vai sanar aquelas dívidas que ela tem. Sim. Ah, ela não tem condições de pagar mais as dívidas. Sim. Bom, para ela começar a sair desse atoleiro, por onde começar? Tem alguma dica que pode passar para nós assim a respeito de dívidas? Sim, a respeito de dívidas, assim, sempre que o primeiro passo, assim, sabe, a gente conseguir mapear ali, né, todas as dívidas que tem, saber aquelas que têm mais juros e menor juros ali. Obviamente, realmente pegar um papel ali e um lápis, anotar, né, fazer a listagem. Obviamente, se não tem mais ali, né, que nem tu falou, já ultrapassou o limite, não tem como pagar e tal. Normalmente, né, todo ano tem ali esses feirões que fazem a renegociação de dívidas. Sempre vai ter vamos dizer assim, tem os bancos também, mas tem as casas de crédito também, né, que querem ali, vamos dizer assim, importar a tua dívida, né? Então, tipo, tu pode estar se planejando, vamos dizer assim, né? É um planejamento. Tu precisa ver ali aquela renda que tu tem, no caso, se tu trabalha, né? Se é uma pessoa física, por exemplo. Pô, tu tem ali os teus, sei lá, tá com uma dívida de 15 mil, tem ali, tu ganha teus 3 mil, tuas contas essenciais, mais as variáveis, tu já tem esse controle, né? Porque o primeiro passo é Sim. levantar os números ali dos teus gastos variáveis e os fixos, né? Aí tu tem um poder de poupança de R$ 500 ou R$ 300. Bom, a gente sabe ali que tu tem esse poder de poupança, né? Então, tu tem que pegar lá os teus 15 mil reais de dívidas e tentar talvez renegociar, né? Pegar a menor e tentar quitar, mas sempre tem os feirões de renegociação que eles fazem ali, né? No caso, é aquele caso perdido, normalmente os bancos já deram como perdido, eles fazem uma renegociação para realmente conseguir algum valor de volta ali, né? Só para realmente a pessoa pagar algum valor ali simbólico, vamos dizer assim, para quitar a dívida em si. Então sempre tem, tipo assim, listar ali as dívidas, ver o seu poder de Um poupança, parcelamento que caiba no bolso também? exatamente, entrar nesse ponto aí. É renegociar num jeito que o teu poder de poupança consiga, né, honrar aquela parcela, né? Então, tipo, é sempre ir já com esses números na mão já. Tu tem que saber já o teu poder de poupança que tu Ah, muito consegue ter. importante. Às Isso. vezes as pessoas não sabem negociar. Isso, porque daí tu já Não tem tem que. um. Assim, tipo, tem o poder de poupança ali de R$ 300, tu tem que conseguir negociar a tua dívida que ela caiba nesses R$ 300, né? Obviamente, pode ser que não seja possível, então, né, tu espera até o momento que seja possível, porque agora já foi, né? Já tá endividado, o pessoal já tá ligando, já tá te cobrando. E aí, quando passa o tempo, tem os feirões de renegociação, então realmente não paga, junta os R$ 300, entendeu? Então, assim, ó, tá em janeiro aqui, tá devendo 15 mil, o banco lá tá ligando e tal, aí o banco, normalmente o banco, eles têm a resseguradora, então eles têm esses 15 mil deles ali, tá tranquilo, vamos dizer Sim, assim, pro banco em si, o banco não vai quebrar por causa disso, né? Mas que eu digo assim, claro. eles vão querer renegociar para pelo menos conseguir pagar umas parcelas ali e tal, então tu tem que ter um montante com esse poder de poupança que tu tem de R$ 300, mesmo deixando de pagar essas dívidas, né? Mas vai ter que suportar ali que tu não vai conseguir ter crédito, não vai conseguir comprar mais nada parcelado, vai estar no Serasa talvez, vai estar com o CPF bloqueado, então vai ter que passar por isso, né? Porque já chegou nessa situação. Olha, se reeducar é uma alternativa, né? Isso, Bom, eu gastava demais, esbanjava. Dá para colocar também a questão lá do início do fluxo de isso. caixa para a questão da dívida. Olha, eu vou ter que rever tudo o que eu fazia Sim, para começar os meus credores estão batendo na porta, eu vou ter que isso, começar a parcelar e pagar. De isso, algum jeito, devo, não nego, pago quando puder. Então exato. tá, vamos começar a negociar. Isso. Aí que eu falo, né? Tipo, em vez de sair pagando o mínimo, que não faz sentido pagar o mínimo, né? Junta mesmo ali, não paga, não tá pagando, não paga, vai acumulando aquele teu potencial de poupança, vai acumulando com o valor que
faça sentido ali entrar em contato ou receber um contato para renegociar a dívida, abater com o montante que tu juntou, vamos dizer que tu fica 10 meses juntando R$ 300, dá 3 mil, né? Então vai ter 3 mil para dar de entrada e aí financiar o restante que caiba dentro desses R$ 300, ele que é o teu potencial. Mas aí entra, né? Bah, pode fazer renda extra, mas é uma etapa, vamos dizer assim, quando tu chega nesse nível, é realmente de sobrevivência, então tu tem que fazer algumas coisas, fazer alguns sacrifícios, né? Pode ser que tu tenha alguma coisa de valor que faça sentido vender para juntar com o teu montante dos R$ 3.000, Boa. dar uma Tu começar maior. algumas coisas que não fazem sentido mais para ti, fazer um brechó, por exemplo. Olha, tem um monte de quinquilharia que não é interessante. Isso, fazer uma renda extra, mais o teu poder de poupança, acumular esse valor no montante e talvez o melhor cenário seria o quê? Tu acumular o dinheiro que tu consegue guardar, fazer uma renda extra, vender algo, vender alguma coisa, vender algum serviço, vender algo que faça sentido estar dentro de casa, dar uma diminuída nos gastos variáveis, que é sacrifício pra caramba mesmo, é questão de sobrevivência mesmo, né? Assim, é questão financeira. Diminuir um pouco os gastos variáveis, não dá para zerar, porque daí então tu não vive, daí não tem graça, então né, vai ter um problema psicológico, então não faz sentido. É diminuir, não cortar, zerar, porque vai ser um momento de sacrifício. E esperar um momento de renegociação no feirão de negociações de dívidas. Isso seria o melhor das hipóteses, assim, né? Seria tu acumular um montante com poder de poupança, seria tu vender algumas coisas, fazer uma renda extra, acumular ali com o teu montante de poder de poupança e esperar o momento que eles façam contato para renegociar a dívida, tu abater ali, né, com esse montante e colocar as parcelas dessa renegociação dentro do seu poder de poupança ali, que seria os R$ 300 no exemplo. Né? Esse é o melhor cenário. Mas aí tu tem que ter o controle, tem que fazer orçamento, tem que listar os teus gastos fixos, tem que listar os teus gastos variáveis, tem que saber o quanto que tu consegue poupar, aí o tamanho da tua dívida, para depois tu conseguir renegociar um valor com as parcelas que façam sentido para ti. É mais ou menos isso, assim, o caminho. Sim. Esse é o caminho. É possível, então, tu lidar com o endividamento, né? Importante, né? Eu citei um cenário em que a pessoa, olha, geralmente ela não se endivida pouco, ela compromete muito a renda, né? Mas, se ela tiver um comprometimento muito alargado, ela tem que começar a repensar toda a vida dela de novo, mas é possível viver, né? Ela vai ter que se preocupar em quitar aquilo, mas ela vai poder sobreviver ao mesmo tempo que ela vai querer lidar com aquele endividamento. Porque vai muito da questão assim, de mudança de mentalidade mesmo e comportamento, porque realmente finanças, assim como um todo, é comportamento, né? A gente acha que ele quer um número exato e tal, que são números, que não existe emoção, mas existe muita emoção. Tem gente que associa ali a compras de produtos à felicidade ou a passar por um momento difícil e acaba fazendo gastos ali que não fazem sentido, vamos dizer assim, né? No caso por exemplo, eu não gasto, o meu é comer. Tô mal ali, estressado, eu vou lá e tomo um café, como um bolo, como um pão. Eu desconto na comida, por exemplo. Mas tem gente que desconta em comprando coisa. Eu também, às vezes, desconto na comida também. Desconto na comida. Então, mas existe casos das pessoas descontarem em comprar coisas que não fazem sentido ali. Né? E que nem vamos dizer assim, que fazem sentido pro orçamento dela. Ele tá comprando, vamos dizer assim. Que foge do padrão dela, né? Às vezes as pessoas elas começam a viver num padrão acima daquilo que elas realmente podem suportar, né? O orçamento suporta, vamos dizer assim. Né? Eu daria essa orientação, assim, normalmente é a orientação que eu busco dar e a estratégia que vai de casa a casa, né? Olha aí, o pessoal se tirou direto aí. Mas... Cara, já estamos se encaminhando para o final. Assim, ó, tem uma pergunta para te fazer. Até estava... Esses dias eu estava ouvindo um podcast nessa questão de investimento, além de seguir o teu podcast também. Muito obrigado. Muito importante. Eu sigo ali, ouço todas as dicas. Mas, cara, nós sabe que a gente está vivendo economicamente um momento conturbado. Sim. É da tua área, não é muito da minha, né? E nem dá orientações nesse sentido. Tá? Nós estamos com um momento global
com uma guerra na Ucrânia, lá no leste europeu. Sim. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu fui só descobrir isso no mercado financeiro. E para tu dar a tua conclusão também aí, Aham. e é meio que um pinga-fogo. Eu fiquei com uma dúvida e queria te questionar a respeito disso. Claro. Talvez os nossos. O pessoal que está assistindo também tenha a mesma dúvida que eu, tá? Sim, sim, claro. Diz que nós estamos numa recessão global de energia. Estamos a ponto de uma recessão global. Porque tu vê lá a guerra na Ucrânia, o envolvimento lá entre duas nações, uma é muito rica em petróleo, tá? A Europa é dependente desses minérios que eles importam para a Europa. Sim. E a partir do momento que uma região começa a entrar em crise, todo o globo começa a se envolver indiretamente ou diretamente. Sim. Para finalizar, tu acha que essa questão pode trazer reflexo para nós aqui na América? Sim, sim, não, sempre traz, sabe? Assim, normalmente sempre fica algum resquício, assim, né? A gente pode notar ali que, obviamente, aqui no Brasil em si, na questão de energia, eu acho que o Brasil é muito rico ali porque a gente tem muitas energias limpas, assim, né? Acredito que o Brasil consegue, vamos dizer assim, contornar de uma maneira tranquila, assim, mas depende muito, né? Depende muito, porque tem outras fontes ali, né, que se originam ali dessas matérias-primas, vamos dizer assim, né? Acho que é a palavra certa. Mas, cara, assim, Claro. o nosso ministro, eu sou suspeito a falar, mas o Paulo Guedes ali, eu acho que ele teve atuações importantes aqui no Brasil, porque o Brasil em si passou bem, tá em evolução até, economicamente falando, né? Mas aí entra um pouco mais Claro, de, vou estar falando assim, vai entrar em um pouco de política e tal, né? Mas sim, cara, o Brasil se saiu muito bem nessa questão da pandemia na parte de economia, né? Mas, obviamente, cara, teve vários problemas sérios aí e essa guerra afetou muitos os preços, obviamente, de gás e tal. Mas a gente acaba sentindo no dia a dia ali, assim como tem outros fatores ali que ocorrem no mercado ali fora do Brasil e que afetam o Brasil como um todo, assim. Obviamente sempre vai vir algum resquício, a gente sempre vai sentir de alguma forma no dia a dia ali. Vai afetar, mas acredito que não tanto. Mas aí é o achismo, né? não É tanto. futuro, não tem essa. Ah, Tipo, que nem óbvio, a pandemia ali, né? Eu acho que ninguém imaginava que ia ser da maneira que foi, e foi muito difícil sim, para muitas pessoas, né? E quem não se reinventou aí na questão assim, mais focado para o comércio acabou tendo prejuízo e problemas muito sérios aí que podem estar, né, deixando resquícios até hoje. Mas, cara, eu não estou muito atento assim ao global, assim, sabe? Então, mas eu acredito que vai afetar, sempre afeta, né? Tudo que vem afeta a economia claro. global, afeta o Brasil ali, afeta nós aqui no dia a dia, assim. É uma Sim, consequência, sim. porque o mercado sente, né? Então, vamos dizer assim, a bolsa sente. É na hora ali, é quase que instantâneo ali. O medo, Instantâneo. né? Tipo, muita gente que é de fora investe aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Que é um investimento internacional. Pô, tá tendo crise, risco, eles vão tirar, né? Não vai ter investimento. Então não vai entrar grana, não vai Com entrar dólar. Então, certeza. com isso o dólar fica mais caro aqui, por exemplo. Um exemplo simples assim. Quem é estrangeiro vai tirar o dinheiro daqui e aí fica tudo mais caro para nós aqui. A questão, se for querer importar, né, de fora. Então Vai afeta querer no ter fim do mais dia. segurança? Isso, eles vão querer segurar o dinheiro deles lá, porque vão investir fora, assim. Mas aí entra Claro. numa coisa um pouco maior, assim, daí realmente foi uma pergunta bem elaborada e difícil de responder. Fiquei meio. Não, não, não. Tu respondesse muito bem. Eu fiquei preocupado, mas agora com a tua resposta eu fiquei bem mais tranquilo, falando sério mesmo. Eu Sim, estava bem preocupado. Apesar de investir e começar com pouco sim. e ser curioso, eu fiquei pensando, talvez tivesse uma recessão em cadeia global de energia. Aham. Mas tu me respondeu até de uma maneira bem mais segura e aprofundada. Nós temos outras fontes de energia também. A Sim. gente não depende só de importação de energia, nós também produzimos energia, então pode ser que para nós não afete muito. Tu tem toda a Sim. razão. Não, vai afetar de alguma maneira, óbvio, mas acho que não nesse sentido de, vamos dizer assim, de não ter fonte de energia, que era
o ponto ali, focal ali da pergunta como um todo. Isso, exatamente. Não, Cara, sim. Cara, vamos se encaminhar para o final, né? sim. Eu vou fazer uns agradecimentos, quero te agradecer. Foi um prazer ter conversado contigo aí, cara. Tu é um excelente profissional. Sou suspeito para falar porque eu te conheço. Sim. Nós somos amigos também. E eu indicarei, com certeza, Igor Vieira aí para orçamento, fluxo de caixa. A pessoa que está começando, né? Ah, olha, eu vou começar, onde eu posso investir? Se eu já tenho uma rentabilidade de um negócio, eu quero aplicar um excedente em uma outra coisa. Eu acho que é fundamental a gente começar a ter esse conhecimento, né? Sim. De finanças. Não adianta a gente pegar, simplesmente trabalhar, né? Receber os nossos salários, né? Ou receber o nosso contatório pelo serviço que a gente administra e pegar e sair aí torrando, jogando dinheiro fora, né? E não saber também que a gente tem tempo para tudo, né? Tem os prazeres da vida também, mas a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Não podemos só pensar imediatamente, olha, eu ganhei tanto, ganhei na loteria, ganhei a fazenda e vou pegar o dinheiro, vou gastar tudo de uma vez só. Entendeu? Então eu quero te agradecer, deixo esse espaço para tu te despedir aí dos nossos internautas, nossos parceiros aí que estavam até agora. E é um prazer. Sim. Não, desculpa te interromper, desculpa. Eu gostei que o pessoal Não, tranquilo. O pessoal interagiu, gostei bastante. Cara, foi uma experiência bem legal, pretendo ter mais experiências como essa, até se tu quiser no futuro próximo aí a gente repetir a dose de fazer uma live. Claro, vamos fazer outra. Né? Cara, fico aberto aí aos convites e pretendo começar também a fazer lives, eu acho que é bem interessante o assunto. Essa energia, né, de fazer live, conversar com outras pessoas, bem legal. Agradeço o convite por ter sido o primeiro aí convidado, ter sido lembrado. Que a gente falou, obrigado, a gente é amigo, a gente jogou bola junto, se conhece bastante, plena confiança aí do teu trabalho também, sei que tu ajudou pessoas próximas aí, como meu irmão aí, em algumas ocasiões aí, né? Ele fez bastante contato contigo, que eu lembro, que passava algumas informações e eu estava ciente, então, pô, super indico também aí o escritório. Parabéns aí pelo aniversário, pelos 4 anos aí que... Obrigado! Tá se aproximando a data aí, né? Então, esse mês comemorativo aí, as lives, sucesso, né? Que continue tendo sucesso aí, consiga prospectar muitos clientes, que tenha um fluxo de caixa bem gordinho aí para conseguir segurar o operacional da empresa, né? Cara, né? Encerrando aqui, então, sim, queria agradecer e, cara, eu acho que todo mundo precisa aprender, né, sobre finanças e ter esse controle também em relação à empresa, tanto orçamento doméstico, né, que seria para a pessoa física, que é normalmente o meu público-alvo ali, mas para a empresa também é um público que eu estou aberto, a experiências mesmo, em aprender e a querer ajudar o pessoal financeiramente a ter uma saúde financeira melhor. Eu uso muito da experiência que eu tive comigo mesmo e de ajudas que eu dei para pessoas próximas e os estudos, né, também, né, livros, vídeos e cursos que eu fiz aí. Mas eu acho que a questão financeira é muito mais, né, comportamental mesmo, é uma questão de tu parar ali e realmente focar e mudar ali algumas atitudes para estar melhorando financeiramente. Então é a questão ali de estudar para conseguir investir num curso e conseguir estar melhorando a renda, por exemplo, né, abrindo um negócio, estudando ali sobre o negócio para melhorar o rendimento do negócio. Então finanças sempre está atrelado ali a um comportamento, né? E, cara, estou sempre aberto a convites. Acompanha o meu perfil, tem o meu canal no YouTube, tem o podcast, tem TikTok, tem Facebook. Eu acho que eu estou em todas as redes sociais possíveis aí para tentar passar informação, né? Passar algum conteúdo aí que agregue valor na vida das pessoas aí. E eu te acompanho também, vejo que tu compartilha alguns conteúdos meus. Nós divulgamos também, compartilhamos. Fico muito feliz, cara, muito grato mesmo aí pelo convite. Foi um prazer, foi bem legal a conversa e espero que a gente consiga repetir aí no futuro próximo aí. Muito, muito obrigado. Claro. Então tá, vamos finalizar. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.